amigos da TV Mundo Maior, esse é o nosso programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos abordar o tema Saúde e Espiritualidade sob uma visão histórica. O nosso convidado é o doutorando de Medicina da Unifesp, Alejandro Vera. Dr. Alejandro, ele apresentou recentemente no primeiro simpósio de Saúde e Espiritualidade da Unifesp o tema de uma revisão histórica da questão da espiritualidade na saúde. Ele faz parte de um núcleo universitário de saúde e espiritualidade da Unifesp, que é a universidade, a antiga Escola Paulista de Medicina, né? Alejandro, obrigado por você ter vindo aqui, atendido o nosso convite. Deixa eu começar tirando uma curiosidade, né? Você como acadêmico de medicina, você já entrou para o curso, você já tinha essa noção da espiritualidade, já chamava atenção esse aspecto, ou foi uma coisa que você veio desenvolvendo durante o curso? Não, já tinha esse aspecto, a importância da espiritualidade, principalmente na área que eu acabei abraçando, que é a medicina, né? Até por ser espírita desde criança, então sempre busquei abordar esse assunto dentro da saúde. Então sempre foi um tema que me interessou muito e que é imprescindível para a gente estar abordando dentro da saúde, dentro da medicina. E como é que você vê o ambiente acadêmico hoje para essas ideias? Você acha as pessoas ainda ridicularizam, ainda menosprezam ou já estão dando uma atenção mais específica? A gente percebe com muita alegria que a Unifesp, que é talvez o maior centro de pesquisas, né, do Brasil, um dos maiores, está dando atenção para esse aspecto, está fazendo movimentos, né, organizando grupos de estudo, de pesquisa. Você acha que a coisa já está indo mais fácil ou ainda há muita resistência? Não, acho que a coisa está indo mais fácil, sim. O que falta é uma divulgação maior dentro do meio acadêmico da importância da gente não separar o que é a ciência da espiritualidade, né? Existem ainda aquelas pessoas que são contra, que ridicularizam, como você disse, né? O que é natural, né? Porque é do momento do ser também, da ignorância, daquilo que ele não percebe, da importância de estar abordando esse assunto, mas existe um grupo maior, sim, que considera importante. E está levando isso para dentro da universidade é um meio também da gente estar abraçando todo mundo que tem esse pensamento para a gente construir alguma coisa maior, mais sólida, percebendo a importância desse assunto. E vamos começar com um conceito, né, que eu acho que você colocou na tua palestra lá, eu achei muito importante. A divisão, a separação entre o que é religião e o que é espiritualidade. Quando a gente fez o simpósio de saúde e espiritualidade, o que a gente queria deixar bem claro é que o que a gente estaria abordando é espiritualidade e não religião, né? E que existe essa confusão, né? E dentro de uma pesquisa que eu fiz, enfim, dos estudos que eu acabei realizando, eu percebi que o termo espiritualidade ele tinha surgido no século XII, né, dentro de textos filosóficos, e ele só foi incorporado à religião no século XIX, então muito tempo depois, né? E que hoje existe essa confusão de querer confundir o que é religião e espiritualidade, né? As pessoas não separam uma coisa da outra. É claro que religião sem espiritualidade não é o transcender, né? A gente não consegue buscar a Deus, buscar essa força maior sem espiritualidade. Mas o próprio Koenig, o Harold Koenig, ele coloca que espiritualidade é essa coisa maior dentro de você querer compreender o que é a vida, qual o sentido da vida e se transcender. E o Leonardo Boff também coloca isso pra gente, que religião seria um dos meios da gente alcançar a espiritualidade, mas não o único meio. Então, a espiritualidade seria alguma coisa a ser alcançada através da religião, através de qualquer outro meio, através de uma filosofia de vida, enfim, através da prática do dia a dia, através da caridade, através do amor, enfim, através desse nosso dia a dia mesmo. Não sei se você concorda comigo, eu vejo a espiritualidade como uma característica intrínseca do ser humano, quer dizer, sim, independente do seu sistema de crenças, você tem dentro de você a espiritualidade, né? Claro, é uma coisa diferente, né? Até porque nós somos compostos de espíritos, né? A parte fundamental e perene da nossa individualidade é a porção espiritual, né? E eu sempre brinco que eu, como cirurgião, nunca vi nenhum ateu que resistisse a uma sala de cirurgia, né? Quer dizer, na hora que você está lá perto de sofrer uma cirurgia ou quando você está se vendo em risco de vida, você sempre acaba, por mais agnóstico que você seja, você acaba pensando nessa questão da espiritualidade, né? E a religião a gente associa isso muito com as instituições, né? O que é um problema. A gente acaba associando as instituições, né? A gente percebe muito que
a religião, como a gente entende, ela está muito mais ligada às práticas externas, né? Inclusive existe um trabalho de uma psicóloga que faz parte da Unifesp também, que é a Cláudia Drucker, e ela coloca muito bem isso daí. O que é religião extrínseca e o que é religião intrínseca. Faz bem essa diferença. Né? E a importância de a gente estar se espiritualizando, que é diferente de a gente estar abraçando alguma religião. Né? Então, como você colocou, existem ateus, existem os que se dizem ateus, por dizer que não acreditam em Deus, mas muitas vezes eles acreditam em alguma coisa maior, que a gente sabe que é um sentimento inato do ser, de que existe alguma coisa e que nós somos criaturas. E, enfim, eles acabam abraçando a espiritualidade de uma forma diferente e não a partir de uma prática religiosa. Porque a palavra religião, ela não é originalmente ligada à instituição, né? Vem do religar-se, né? Religare. Então, ela até, de uma certa maneira, pode ser colocada como sinônimo de espiritualidade, mas não é a maneira como a gente tem usado o termo, né? Isso, que é o religar, de se ligar ao outro, né? De uma coisa maior, para a gente conseguir transcender. Né, que é bem diferente do que a gente compreende como religião hoje em dia. Alejandro, como é que a coisa começou? Né? Quando é que a gente pode dizer que foi o primeiro momento em que a gente identifica a espiritualidade junto com a medicina, junto com a preocupação com a saúde, a promoção da saúde? Pelo que eu tinha percebido, ela nunca teve desligada da medicina. Não é? Dos estudos, desde os povos mais antigos, seja do Egito, da Índia, da Babilônia, enfim, eles sempre abordaram o aspecto espiritual. Sempre abordaram. O que acontece é que durante a história, principalmente a partir da Idade Média, em que a gente começa a perceber uma interferência maior, aí sim, da Igreja Católica ou da religião dogmática na ciência, isso daí deu uma travada. Né? E a partir desse momento, um pouco mais para frente, através do iluminismo, em que as pessoas quiseram começar a separar o que é religião e o que é ciência, principalmente a igreja, que começou a dizer que ela não podia mais interferir nos aspectos científicos, até porque a religião seria uma forma de você cuidar da alma e a ciência, a medicina do corpo. Então começou a haver essa divisão dentro da igreja. Mas a gente percebeu que mesmo durante o iluminismo, em que se diz que é o século da razão, o século das luzes, enfim, não houve essa separação. Não houve a separação de ciência e espiritualidade. Houve sim uma separação da religião e da ciência, que são coisas diferentes. A espiritualidade sempre esteve dentro da medicina. Inclusive hoje a gente percebe que existe sim essa ligação entre ciência e espiritualidade. Existe a necessidade sim de a gente resgatar isso com mais força, mas essa divisão, esse rompimento, ele nunca existiu de fato. Até porque se a gente acredita que a espiritualidade é intrínseca de cada um, e se você está cuidando do outro, você não consegue dissociar isso, né? Não consegue dissociar, né? E é engraçado como, se a gente vê esse relato histórico que você está fazendo, quem afastou ou tentou afastar a espiritualidade da medicina foi a própria religião. Isso, a própria religião. Que deveria estar promovendo a união. Mas eu acho que fácil a gente entender isso, né? Porque as questões dos dogmas, né? A partir do momento que a ciência avança e ela traz conceitos que são incontestáveis, e esses conceitos contradizem alguns dogmas religiosos, então ou você separa ou você não sobrevive, né? Sim. Como filosofia. Então essa separação foi para essa sobrevivência, né? E agora você acha que essa questão do espiritismo, né? O espiritismo como tendo essa característica de ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. E essa religião que eu gosto de colocar entre aspas, porque seria a religião filosoficamente falando, o religar-se, né? Você acha que isso está promovendo uma readaptação, assim? Porque mesmo a gente ter percebido que nunca houve essa separação, uma interpretação mais cristalina dessa questão espiritual na promoção de saúde? Com certeza, né? A doutrina surgiu no século XIX, dentro daquela efervescência, né, do racionalismo, ela é fundamental dentro desse novo paradigma, que é o paradigma espiritualista. Né? Você aliando a ciência com a filosofia e com essa religião que você disse que é essa coisa maior, ela abriu novos caminhos. Então Kardec é um revolucionário dessa época. E até os dias de hoje, a gente consegue dialogar muito melhor com a ciência, com a filosofia, com a religião, observando o que significa a doutrina espírita nesse sentido. E os injustiçados, né? Você colocou também algumas personalidades nesse caminho que a medicina e a espiritualidade tem vindo, né? Por exemplo, eu falo muito de Descartes, né? Descartes para mim é um grande injustiçado, porque todo mundo fala que ele é o pai da ciência materialista e ele nunca foi um materialista, né? Quais são as grandes personalidades assim que a gente pode pontuar assim que marcaram essa evolução?
O Descartes é um ponto fundamental dentro disso, né? Essa separação que dizem que ele fazia entre corpo e alma, na época era necessário, né? Mas ele sempre se mostrou como um ser extremamente espiritualizado, inclusive dizendo qual a sede da alma, que seria a glândula pineal, enfim. A gente tem tantos outros, né? O Claude Bernard, que era um grande fisiologista, ele também era um vitalista, era um ser espiritualizado. A gente tem tantos outros cientistas também da época, o próprio Mesmer, que acabou trazendo as bases do magnetismo, o Samuel Hahnemann, enfim, são uma série de cientistas que a gente vai percebendo que eles nunca romperam com a espiritualidade, né? Eles sempre trouxeram isso para dentro das suas pesquisas, para dentro dos seus conceitos. Eu vou querer saber de você depois do nosso intervalo exatamente isso. Onde é que você acha que a coisa aconteceu, né? Porque esses grandes pensadores que construíram a medicina que a gente pratica hoje foram assim, colocaram palavras na boca deles, né? Para a gente separar essa questão espiritual. Eu queria saber se você tem um diagnóstico sobre isso, né? Por que isso aconteceu? E como é que a gente está revertendo isso? Qual o caminho que a gente pode seguir para que as coisas aconteçam, né? E logo o Alejandro responde isso daí pra gente. Vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos em alguns instantes.